Irmãos, a paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, 12 de junho de 2020. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical de hoje se intitula: Se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria do seu povo? O texto bíblico está em Salmos 86:15 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Salmo 86:15 diz: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente e grande em misericórdia e verdade. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, né? Diz que ele é poderoso e não tem como impedi-lo, né? E ao culpado não tem por inocente. Ele não deixa o culpado sem o castigo merecido. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor sempre agirá, independente da situação. Enquanto a leitura de Salmos fala sobre o amor divino, a leitura de Naum fala sobre a justiça de Deus. Uma frase muito comum de ser ouvida, né? É que Deus é amor, mas também é justiça. Esta é uma verdade, porém, ela deve ser compreendida, né, mediante as Sagradas Escrituras, para a gente não confundir, né, o amor humano com o amor de Deus, e nem a justiça humana com a justiça de Deus, porque elas se diferem, né? Por muitas vezes nas Escrituras Sagradas, o amor e a justiça de Deus, né, agiram em conjunto. Você verá isso com nações, com povos, cidades, com pessoas, né? Então, vemos a justiça de Deus, mas também vemos o seu amor agindo. Porque Deus, ele é o julgador de toda a sua criação. Quando a gente lê Gênesis 18:25, palavras de Abraão, dizendo: Deus não faria justiça, né? O juiz de toda a terra? Ele faz uma pergunta: não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, o próprio Deus, ele mesmo, a sua pessoa, é o padrão de toda justiça. Ele usa o seu poder de acordo com a sua perfeição moral, né? Deste modo, qualquer coisa que Deus faça é justa, mesmo que não possamos compreendê-la. Quando a gente clama por justiça de Deus, né? Deus, entre nesta causa, faça justiça, né? A gente precisa ter em mente que nós estamos pedindo a Deus que não se faça, né, a mim, nem mais e nem menos, mas me dê aquilo que eu mereço. E aí eu pergunto, será que aquilo que eu mereço me será agradável? Se não fosse o grande amor de Deus e sua misericórdia para conosco. Então, pode ser que na justiça de Deus não aconteça, né, o que a gente espera, o que a gente queira que aconteça. Porque a justiça de Deus agirá, né, conforme a sua perfeição moral e não a moral do homem. Né? Temos aqui, porque o homem tem uma visão limitada das coisas. E a justiça de Deus, ela consegue ver todos os lados sem interferência e ainda ver as intenções do coração que levou aquelas ações. Então, por não conseguirmos, né, compreender a justiça divina, a gente ousa pensar, né, que às vezes Deus cometeu uma injustiça, quando não é verdade, porque a justiça divina, ela é sempre perfeita e verdadeira, vem no tempo certo e não falha. Vejam comigo a justiça e o amor de Deus quanto à salvação. A Bíblia Sagrada registra que foi estabelecido entre Abraão ou Adão e Deus um pacto de obediência. Se caso Adão viesse a desobedecer,
Adão iria morrer. Mas para que fosse justo, Deus avisou tanto Adão para que ele não comesse daquele fruto, né? Seria injusto se no jardim do Éden não tivesse outros frutos e apenas aquele fruto que Deus disse para ele não comer. Ou seja, né, Adão daí não teria uma outra opção a não ser desobedecer, comendo daquele fruto. Mas não foi assim, né? O jardim estava cheio de outros frutos, muitos outros frutos. Mas Deus disse, apenas deste ou daquele que ele não poderia comer. Obedecer ou não era uma escolha de Adão e Eva. Mas Adão desobedeceu, né? Ele comeu do fruto. Então a sua comunhão com Deus ela foi quebrada, ela foi rompida. Aqui uma questão de justiça. Apesar de Deus amar Adão, Adão agora começou a morrer. Ele começou a morrer no seu corpo físico. E a sua separação de Deus trouxe também uma morte espiritual para Adão. Era justo, ele foi avisado que seria assim. Mas Deus o amava muito, tanto que não queria que Adão morresse sem ele. Seria trágico uma separação eterna. Então, Deus, por seu amor a Adão, propôs o trazer de volta a vida na comunhão com ele. Mas não era possível passar uma borracha em tudo aquilo ou fingir que tudo aquilo não aconteceu. Não era possível, porque seria ocultar um erro, né? Não seria correto, isso seria uma injustiça, isso iria contra a justiça de Deus, contra Ele próprio. Então, o que fazer? Porque Deus é justo. E como agir, então, com justiça nesse caso? Porque havia uma sentença de morte que tinha de ser pago de qualquer maneira. Adão tinha desobedecido e a sentença de morte veio. Porém, Deus, no seu grande amor, Ele mesmo se dispôs a pagar a dívida de Adão. E a dívida era de morte. Um plano foi colocado em prática. E por toda a Bíblia, Deus demonstra o seu amor e paciência para com o homem a fim de salvá-lo. Até que no tempo certo, Deus, por seu amor à humanidade, deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para pagar a dívida de morte de Adão e dos seus descendentes, isto é, de toda a humanidade. Jesus substituiu toda a humanidade lá na cruz do Calvário, morrendo por todos. Por amor nos substituiu e fazendo justiça pagou a dívida. Justiça feita, conta paga. Agora resta a você, descendente de Adão, crer em Jesus Cristo como teu único Salvador, pois Ele te salvou da morte e por amor lhe oferece vida. A justiça de Deus nas Escrituras diz que toda alma que pecar, esta morrerá. Mas a justiça de Deus nas Escrituras também diz que todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não morrerá, mas viverá para sempre com Ele. A justiça de Deus nas Escrituras também diz que Deus irá requerer de cada pessoa em particular a conta de todos os atos praticados durante a vida terrena. Deus é amor, mas também é justiça. Tenha uma boa sexta-feira.